Olá, alunos! Estamos aqui novamente agora para fazer o vídeo sobre as ligações covalentes. Bom, então vamos lá. Então, nesse conteúdo de ligações covalentes, o que eu tenho que resumir para falar para vocês que está no material? Então, essa ligação covalente acontece por compartilhamento de elétrons entre os átomos, tá? Então, pelo menos dois átomos, né? Então, como é que isso vai acontecer? Aqui aparecem esses desenhos que são originários da representação de Lewis. Então, foi o próprio Lewis que criou essa teoria da regra do octeto, que bolou esses desenhos para tentar explicar como é que acontece esse complemento da camada de valência. Tá? Para a ligação iônica, dá para fazer isso também, mas fica mais fácil de entender aqui na ligação covalente. Tá? Então, essas bolinhas aqui que aparecem ao redor do átomo, elas representam a quantidade de elétrons que o elemento tem na sua camada de valência. Ou seja, eu precisaria saber quantos elétrons ele tem, fazer a distribuição no diagrama de Linus-Pauling ou consultar pela localização desse elemento na tabela periódica qual seria a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência para fazer essa representação. Então, se o meu elemento Cl tem 7 elétrons na camada de valência, porque ele está na coluna 17, se a gente fizer, ou melhor, se ele fizer o compartilhamento de um Cl com outro Cl, compartilharem um elétron, como está mostrando ali dentro daquele círculo, parecido com o que vocês veem na matemática de conjunto, então seria o que eles compartilham, a informação do meio, os dois elétrons, nós podemos pensar que cada elemento Cl está com 8 elétrons na camada de valência. Então, eles formam uma substância simples e estável. Tá? Então, substância simples porque eles são formados de um mesmo elemento químico, não tem outro elemento. Substância composta seria os elementos formados, ou melhor, a substância formada por elementos químicos diferentes, como no nosso próximo exemplo aqui. Então, aqui eu tenho o exemplo da fórmula da água, tá? Então, deixa eu enquadrar bem aqui, tá? Então, aqui vocês podem perceber o elemento hidrogênio aqui e aqui, com um elétron. Então, eles têm apenas um elétron na camada de valência, e o elemento oxigênio aqui no meio, com 6 elétrons na camada de valência. Então, se eles fizerem o compartilhamento, aqui, hidrogênio compartilhando um elétron com o oxigênio, e o oxigênio compartilha um elétron dele de volta com o hidrogênio, nós vamos pensar o seguinte: cada hidrogênio desse vai estar com 2 elétrons, porque eles estão na primeira linha da tabela periódica, então eles têm a camada de valência deles, a camada K, que só comporta 2 elétrons. Por isso que eles vão completar a camada de valência deles apenas com 2 elétrons. O elemento oxigênio, que está na coluna 16 da tabela periódica, está completando a sua camada de valência com 8 elétrons. Ele já tinha 6, com um de cada hidrogênio que foi compartilhado com ele, ele vai passar a ter, ou melhor, vamos passar a considerar 8 elétrons na camada de valência desse elemento oxigênio. Então, aqui aparece para vocês as representações das fórmulas moleculares e a fórmula estrutural plana para essa substância composta que é a água. Então, aqui embaixo eu coloco para vocês aqui uma explicação em texto, para quem está com material, e aqui eu vou passar nas propriedades dessas substâncias moleculares. Então, essas substâncias moleculares, ou seja, as substâncias formadas por ligações covalentes, vão ser chamadas de ligações moleculares ou de moléculas. Normalmente, elas podem ter o estado físico sólido, líquido ou gasoso, possuem baixos pontos de ebulição e difusão, e não conduzem corrente elétrica quando diluídos em água. Aí, essas substâncias são tantas que elas recebem um ramo da química somente para ela. Seriam os compostos orgânicos, como está sendo dito aqui.
E é tanta importância que no terceiro ano vocês vão estudar apenas esses compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos, que seria a outra categoria, vocês vão estudar ainda esse ano, tá? Então, nós temos uma grande variedade também, mas a importância dos orgânicos é maior e vocês vão ter o terceiro ano para estudar isso aí, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho da ligação metálica. Então, essa ligação metálica, ela não segue a regra do octeto, tá? Então, o que acontece? Então, aí tem uma explicação no texto para vocês. Traduzindo, seria o seguinte: os elementos metálicos, alguns deles lá daquela coluna dos elementos terminados em D, onde tem os elementos classificados de transição interna e externa. Então, esses elementos têm essa característica metálica e vocês vão poder perceber que eles têm a tendência a esses elétrons que estão na camada de valência formarem uma nuvem ao redor deste elemento. Então, aqui embaixo tem um desenho mostrando isso, tá? Então, os elétrons tendem a sair, formando como se fosse uma nuvem eletrônica, tá? Então, essa é uma das características desses compostos formados por ligação metálica. Então, eles vão formar o que a gente chama de liga metálica, tá? Eles tendem a se ligar a outros metais, não seguem a regra do octeto, tá? Vou frisar isso novamente. As propriedades dessas substâncias metálicas, então vamos lá. São as ligas, eles têm altos valores de ponto de fusão e de ebulição. Eles conduzem corrente elétrica, então vocês já devem saber disso, que os metais conduzem corrente elétrica. Eles conduzem também calor, são maleáveis, são dúcteis, apresentam brilho característico, na maioria dos casos. Também sofrem ação de oxidação do ar, por isso às vezes ficam meio, vamos dizer assim, escurecidos, como cobre, prata. São sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que antigamente era muito usado nos termômetros. Hoje são poucos termômetros que ainda usam essa teoria, tá? Então, deixa eu ver aqui, só mais alguns exemplos de ligas metálicas para a gente terminar. Então, exemplos de liga metálica. Então, o aço formado de ferro e carbono, o inox formado de ferro, carbono, cromo e níquel, o ouro 18 quilates formado de ouro, prata e cobre, o latão formado por cobre e zinco, e aí temos o bronze também formado de cobre e, se não me engano, estrôncio, tá? Ou estanho, vou ver certinho para vocês, faz tempo que eu não uso essa nomenclatura, tá? Então, aí aqui aparece para vocês um quadro resumindo essas propriedades, tá? De acordo com o composto, nós temos aqui se ele é iônico ou se ele forma uma substância iônica, quais são as propriedades dele. Se ele forma uma substância molecular, aqui as propriedades dele. E se ele é metálico, tá ali as propriedades dele, tá? Então, isso tá lá no material de vocês, no material impresso. Tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês de representação das substâncias químicas. Até mais!